Viajante das Palavras, eu sou Ed Van Fel e eu estou muito feliz de ter podido voltar aqui, porque eu estava assim, vivendo um processo, você deve ter notado que eu dei uma sumida aqui do canal e eu tenho que explicar por quê, né? Por que eu sumi? Porque eu estava escrevendo um livro. Assim, o processo de escrever um livro, não sei se você já tentou escrever um, ele é muito solitário e ele requer muita concentração. E você ainda tem que, geralmente, conciliar com a sua vida cotidiana. Você ainda tem que cuidar das coisas que você cuidava, você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que cuidar das coisas. Então, acaba sobrecarregando um pouco. E conforme você entra mais no universo, quanto mais você está imerso, menos você quer sair. E mais irritante fica o mundo com aquelas coisas chatas de burocracia, de lavar louça, de varrer a casa. E aí é meio enlouquecedor. Mas como eu precisava terminar esse livro, eu acabei me concentrando mais nele, dei um tempinho, mas agora estou de volta. E eu gostaria de falar justamente um pouquinho sobre como é que está sendo o processo da nossa experiência, minha, do Renata, da Linhas Tortas, né, que é a nossa editora, dentro desse mundo de livros, desse mundo de histórias. Não só para quem já lê, mas para quem um dia vai querer ler, de repente você se interessa pelo assunto, mas também para aqueles que já escrevem, porque talvez vocês se identifiquem, talvez vocês consigam imaginar como é, ou aqueles que querem escrever algum dia, tá bom? Então hoje eu quero falar do livro que me consumiu os últimos meses e do qual eu não consegui sair ainda, tanto que eu já acabei emendando, já entrei no próximo para não perder o clima. E o livro é Alcateia. E para falar de Alcateia, eu quero falar um pouquinho para você, e até uma coisa assim, que é uma dica para você não se desesperar, você não arrancar os cabelos, se as coisas não saírem exatamente como você quer. Porque às vezes a gente imagina, a gente visualiza as coisas de um jeito e elas acabam se encaminhando de outro. E mesmo assim dá certo, entendeu? Então a gente tem que ficar um pouco aberto para se adaptar, para ser mais flexível com as mudanças. Por que eu estou falando isso? Porque a Alcateia, na verdade, começou com este álbum de mangá. Tá? Foi ilustrado pela Axia Stowe, tá? Essa lua aqui foi do Marcelo Matos. Ele é um álbum bem grande, deu um trabalho danado, mas foi muito legal trabalhar com a Axia nessa época, assim, ela foi muito participativa, todo o pessoal da equipe frente da época ajudou pra caramba, deu altos conselhos, então foi muito legal, tá? Foi muito bacana e essa foi a nosso primeiro produto de Linhas Tortas, foi a primeira coisa que a gente fez. Só que aí, isso nos faliu. Na verdade, eu gastei provavelmente tudo que eu tinha na vida para fazer esse livro e na época nós éramos muito ingênuos, a gente caiu em algumas ciladas aí do mercado, né? E é um livro que a gente ama, eu amo, nunca deixei de amar esse livro, mas ele teve problemas de distribuição, ele não foi distribuído como ele deveria, mesmo a gente tendo pago por isso. Então muita gente não teve acesso, tá? E até hoje a gente tem ele, até hoje ele está à venda, às vezes a gente dá de brinde, às vezes a gente vende, então assim, ele ainda está no estoque, ele nunca saiu do estoque da Linhas Tortas, não. E aí, a Axia se encheu o saco de mim, o que é bastante natural, tá, gente? Porque vocês só gostam de mim porque vocês me têm em doses homeopáticas, tá? Porque a convivência pode ser um pouquinho mais intensa. E aí, ela acabou saindo, ela acabou seguindo outro caminho, né? Eu perdi um pouco o contato com ela, mas eu acabei chamando a Carolina Milius, que na época eu já conhecia, porque já tinha feito uns quadrinhos de talentos do mangá comigo, ela já tinha ido me conhecer. Quando eu chamei ela para desenhar isso, eu liguei para ela imediatamente depois de um evento e ela topou na hora. E cara, olha o traço da Carol. Esse é o segundo álbum. Tá? O segundo álbum, a ideia eram 7 álbuns, né? 7 álbuns de... Deixa eu ver se eu pego uma página bem bonita aqui para mostrar para vocês. Aqui tem umas páginas tão bonitas, assim. Ela fez pesquisa de roupa. Ai, peraí, porque ela fez pesquisa de roupa, ela fez pesquisa de cenário. Foi um trabalho maravilhoso, assim. Eu não tenho nada a reclamar, né, do trabalho da Carol, é apaixonante, eu amo essa história até agora. Ela até começa ainda com o traço da Axia, porque a Axia ainda chegou a fazer um, aí depois ela saiu e a Carolina assumiu. E aí nós tínhamos 2 álbuns. O problema a ideia eram 7 álbuns. Gente, não ia dar. Nesse momento a gente percebeu que isso era caro de fazer. Na época não tinha por demanda, você tinha que fazer
3, 5, 10 mil exemplares, era muita coisa que você tinha que fazer. A distribuição era muito complicada, a gente não tinha fôlego para fazer essas revistas, não tinha. E aí a gente começou a fazer, na verdade, aliás, desculpa, a gente não fez nem esse aqui não, a gente fez os pequenininhos, ó, que eram da Carol e esse aqui ainda foi da Axia. Que aí eles saíam pequenininhos assim, né, pequenininhos que eu digo é que eles eram finos, né? E depois a gente unificou e fez o álbum. Desculpa, eu já tô caduca já, né? Já esqueci, tá? Aí beleza, a gente fez o álbum. Que bonito. Só que aí a gente demorava pra caramba, porque tinha que trabalhar, gente. Desenhar toma tempo. A história era muito complexa. E a Carol um dia falou, Ed, por que você não faz o livro? As pessoas querem muito saber, ficam me perguntando. Eu sou muito lenta, a gente vai demorar o resto da vida para fazer essa história. Aí eu falei, Carol, vou tentar. E aí saiu Prateada, né, que seria o primeiro livro de Alcateia. Tá aqui. Aqui, Carol e eu, amigas inseparáveis, como roteiro e desenho, né? E para manter aquele vínculo, né, com o quadrinho, né, a gente manteve umas ilustrações que também eram da Carol, né, que eu gosto muito, acho bem bonito, né? Então ficou um livro que, na verdade, continua a história daquele, ele pega essa história, mas ele vai completo, porque aqui não terminou, né? E termina esse arco, porque eu sempre escrevo em arcos, tá? Então você não precisa se preocupar de estar lendo, eu não vou ler o primeiro, eu vou ler o segundo, eu vou ler o terceiro, eu não vou entender. Você vai entender, tá? Porque é um arco, então eu sempre fecho, eu sempre vou dar um jeito de você entender o início, meio e fim. A única exceção é a trilogia Lua das Fadas. O número 2 não faz sentido sem o 3 e o 3 não faz sentido sem o 2. Só isso. O 1 faz sentido, tá bom? E aí, depois de não sei quantos anos, porque eu me enrolei pra caramba, eu fiz Lua Carmesim, também com ilustração da bela, poderosa Carolina Milhos, né? E eu amei escrever e esse ano eu terminei o terceiro volume, que é o Sol Negro. Gente, é muito louco. Eu fui dar uma olhada nos plots, eu encontrei os papéis que dizia assim que foram impressos na época, sobre os primeiros plots, as primeiras ideias que eu tive para a Alcateia, primeiras mesmo, quando eu cheguei em casa e escrevi. Tem muitos anos isso. E eu escrevi tipo num brainstorm, eu escrevi várias páginas assim, 4 páginas assim de texto corrido, contando uma história completa. E eu encontrei esses papéis. E aí eu fui reler esses papéis e eu percebi que algumas coisas mudaram radicalmente. Pessoas que iam ser, assim, um personagem que ia ser vilão não era, um personagem que ia sumir não sumiu, um personagem que ia acontecer uma coisa não aconteceu, mas o cerne da história estava todo lá, inclusive certas cenas que eu achei que eu tinha criado depois, elas apareceram nesse primeiro brainstorm. Então, sempre que você tiver uma ideia, cara, anota, porque vai te fazer falta no futuro. E aí, eu percebi também que eu não precisava fazer 7 livros, eu preciso fazer 4, porque na época que eu fiz 7, a conta de 7, eu fiz a conta de 7 em quadrinho. Quadrinho demora mais para contar a história. O livro, eu sou mais rápida. Então, serão 4 livros. Isso significa que eu estou terminando esta saga. Vai ser a minha segunda saga terminada. Gente, eu estou assim emocionada porque é muito bom você conseguir terminar alguma coisa, tá? E escrever Sol Negro foi uma experiência muito legal, tá? Muito gostosa. Eu comecei muito exausta, porque eu estava escrevendo meio que por obrigação, porque tinha Bienal, então eu falei, olha, se eu não começar agora, eu vou me atrapalhar. Então eu estava escrevendo assim, um pouco sem paixão, que é uma coisa que eu tenho muito quando eu escrevo. Mas foi chegando um pouquinho, antes da metade do livro, nossa, eu fui me empolgando, até o ponto que eu entro num estado meio berserker, assim, um estado que eu só quero escrever, eu só quero pensar na história. E eu gosto muito mesmo do Chateau, eu gosto muito do Felipe, eu gosto muito da Prateada. E no Sol Negro, você tem uma versão, digamos assim, um momento diferente, uma fase diferente do Felipe, que sempre foi uma pessoa muito para cima, muito bem-humorada, apesar da vida difícil. E a gente chega no final da Lua Carmesim, onde ele tem um ponto de quebra, onde ele chega naquele momento que, olha, eu não aguento mais. E aí a personalidade dele dá uma mudada, né? E eu queria muito ver como é que o pessoal vai reagir a isso, porque acontece, né, gente? A gente às vezes toma umas pancadas da vida que a gente acaba mudando um pouquinho o nosso humor. Então, eu terminei o livro e ele vai ser lançado na Bienal do Livro
de 2018 em São Paulo, no estande da Loyola. Estarei lá nos 2 finais de semana com o Renato Rodrigues, que também vai estar lançando o Dragões Titânia 5, do qual eu vou falar depois num outro Vivendo e Escrevendo. Mas eu queria contar para vocês como é que foi essa saga até eu chegar no Sol Negro. E depois eu falo um pouquinho mais sobre algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com você sobre essa minha estrada nas letrinhas, tá bom? Um super beijo, eu sou a Ed Van Feel. Se você gostou, deixa o seu curtir, se inscreve no canal e dá uma compartilhada, tá bom? E se você quiser saber mais de Alcateia, eu vou deixar o link aqui com algumas coisas, inclusive estou dando a degustação dos 8 primeiros capítulos do Sol Negro. Se você quiser ler e me dizer o que achou, eu vou gostar muito, tá bom? O link vai estar aqui embaixo. Um beijo!